Eu sabia que isso ia acontecer na hora, o troço tudo ia sumir, e eu estou aqui tentando me manter calmo. Eu já estava pensando, como é que eu vou me guiar pelos tópicos? Agora voltou. Irmãos, quero meditar com vocês num texto que sempre falou muito ao meu coração. Não sei se todo mundo sabe, eu estudei filosofia, e tem alguns textos da Palavra de Deus que alguns filósofos antigos, e alguns deles filósofos cristãos, se debruçaram e dali extraíram lições, não só teológicas, mas lições filosóficas também. E um desses textos é o trecho que vai lá do capítulo 19 até o capítulo 24 de Êxodo, que é o grande bloco textual onde o Senhor dá a lei a Moisés, dá os 10 mandamentos e uma série de outros tópicos da lei. Então a gente vai meditar hoje no texto de Êxodo 24. E a pergunta que eu já lanço para vocês é: quem subirá o monte do Senhor? Quem subirá o santo monte do Senhor? Essa é uma pergunta que aparece lá no Salmo 15 e que motiva um pouco a nossa meditação no texto de Êxodo 24. Mas eu queria fazer uma pergunta anterior a vocês: quem já subiu algum monte? Quem já subiu um monte? Levanta a mão aí. E foi para orar? Se foi para orar, levanta a mão. Pessoal, crente. E crente cheio de fogo, isso aí, subiu um monte para orar. Irmãos, por que subir o monte é importante para nós hoje? Porque chega no final do ano, a gente naturalmente faz uma retrospectiva. A gente olha para trás, vê o que a gente tinha que ter feito de melhor, o que a gente se arrepende, o que a gente fez de bom ou de mal, mas, via de regra, como nós ainda militamos contra o pecado, a nossa carne ainda teima em olhar só para as coisas negativas. Então, quando a gente faz uma retrospectiva pessoal, geralmente a gente olha para os nossos arrependimentos, aquilo que a gente fez de mal. Então, não é isso que eu quero fazer essa noite. Provavelmente a gente vai ver na igreja uma retrospectiva. O problema não é a retrospectiva em si. O problema é o que você olha quando você olha para trás. Então, provavelmente a gente vai ver uma retrospectiva aqui vendo os melhores momentos da igreja. E alguns desses melhores momentos estão no seu coração, não vão passar aqui, mas você vai trazer isso à memória. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas hoje eu não queria fazer uma retrospectiva nesse momento. Agora, eu queria que nós fizéssemos aquilo que o salmista no Salmo 121 disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Então nós vamos elevar os nossos olhos para o monte. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente está pensando nos montes, 2 grandes montes vão aparecer na nossa memória. 2 grandes montes têm que estar na nossa memória: o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, também conhecido como o Horebe, o Monte do Senhor, que a gente sabe que foi o monte no qual o Senhor entregou os 10 mandamentos a Moisés, entregou a lei a Moisés. Então eu quero que a gente, guiado pela palavra de Deus, a gente não olhe para trás, mas a gente olhe para o monte, para a presença do Senhor. Porque a gente sabe que aquele que vive em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Quando nós olhamos para os montes, nós vemos a presença de Deus e, de fato, nós vivemos na presença de Deus. Então, aquilo que é passado, nosso passado pecaminoso, ficou para trás. O Senhor Deus nos deu uma nova vida. E o próprio Senhor Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então nós somos não só convidados, mas nós somos exortados a olhar para o alto do monte, ou seja, para a presença do Senhor. Na Bíblia, a gente encontra na geografia bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, várias referências a montes.
E como já ressaltei, 2 deles são dos mais importantes. O Monte Sinai, também conhecido como Horebe, e o Monte Sião, o Monte do Templo. O Monte Sinai, onde o Senhor entregou a lei, os 10 mandamentos, as tábuas da lei e os mandamentos sobre como o povo deveria viver, como o povo deveria tratar o próximo, como o povo deveria adorar ao Senhor. E o Monte Sinai, o Monte Sião, o Monte do Templo, monte também cujo nome no Antigo Testamento é sempre tido como sinônimo de Jerusalém. Falar de Sião é falar de Jerusalém, é o santo monte do Senhor, monte onde os discípulos fizeram a última ceia com Jesus. Então nós somos marcados por esses 2 grandes montes que representam a presença de Deus. E é interessante a gente reparar como que nesse primeiro bloco textual que a gente vai ver, que se concentra em Êxodo 24, o Monte Sinai é um lugar especial, lugar da entrega da lei, lugar da presença do Senhor. E no Novo Testamento aparece a figura do Monte Sião, com uma série de ocasiões especiais acontecendo ali. E em Hebreus, no capítulo 12, esse texto de Êxodo é reinterpretado e ele vai dizer que agora nós não mais estamos no Monte Sinai, mas nós fomos levados ao Monte Sião. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Quero que você já tenha em mente esses 2 parâmetros, esses 2 grandes montes que representam a presença de Deus, representam as situações, as ocasiões mais especiais que o povo de Deus pôde passar. Mas vamos ver, em primeiro lugar, aqui o Monte Sinai, no capítulo 24 de Êxodo, quando Deus fala com Moisés para subir o monte mais uma vez, e diz assim, Êxodo 24, capítulo 24, do verso 12 a 18. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos, esse é um texto riquíssimo de significado. Se eu pudesse, nessa noite, eu ia explorar só as implicações dessa entrada de Moisés na presença do Senhor. Mas eu não vou poder destrinchar isso hoje. Eu convido você a uma aula especial que de repente a gente faça na quarta-feira lá do Ibraí. Teve um filósofo cristão conhecido como Dionísio Areopagita, ou alguns vão dizer Dionísio Pseudo-Areopagita, que faria referência, foi um outro filósofo, mas que fez referência na autoria da sua obra, fez referência a Dionísio, aquele que no Areópago em Atenas ouviu o discurso do apóstolo Paulo e se converteu ao Senhor Jesus. Então, este filósofo cristão teria escrito uma obra na qual ele fala sobre metafísica, sobre como nós conhecemos as coisas, e é interessantíssimo como ele desenvolve a sua filosofia, a sua teologia,
dentre outras bases, mas o fundamento principal nesse texto aqui. E esse trecho em especial, onde Moisés, depois de tantas vezes encontrar com o Senhor, depois de tantas vezes falar com o Senhor, desta vez ele sobe ao monte e desta vez e única vez ele entra na presença de Deus. Então este aqui foi um encontro totalmente especial que Deus promoveu com Moisés. Agora, subir o monte não é algo fácil. Você tem que ter disposição. Vamos entender esse contexto aqui. Aqueles irmãos que já foram a Jerusalém, visitaram Israel, tiveram a oportunidade de ir até um trecho lá das terras do Egito e subir o Monte Sinai. A subida leva cerca de 3 a 4 horas. 3 horas para aqueles que estão mais em forma e estão subindo sem peso. Então vamos pensar o seguinte: eu, na minha atual forma, talvez levasse umas 4 horas para subir, mais umas 4 horas para descer, indo com calma, carregando Samuel no colo, né? Não sei quando que eu vou lá, ele pode estar ainda muito novinho. Então subir o monte não é algo fácil. O Monte Sinai hoje tem mais ou menos o primeiro trecho uns 4 quilômetros, e aí depois, quando você pensa que está terminando, você dá de cara com uma escadaria de 750 degraus. Algumas pessoas desistem, mas eu devo dizer que vários valentes que aqui estão subiram e foram até o topo, e aguentando com o próprio fôlego, não precisaram de oxigênio extra. Então as pessoas que visitam Israel sempre fazem essa excursão até o Egito e vão até ali aquele trecho da península do Sinai, o deserto do Sinai, onde fica o Monte Horebe, o Monte do Sinai. E aí subindo, as pessoas começam a madrugada e chegam até lá em cima para assistir o nascer do sol. E aí depois descem. Alguns têm suas experiências espirituais ali, alguns buscam até uma renovação de fé, só que a verdadeira renovação só vai acontecer em Jesus Cristo, amém? Agora, eu não subi o Sinai, mas já tive uma experiência semelhante. Fui até a Pedra do Sino. Quem já foi até a Pedra do Sino? Aqui, lá em Guapimirim, sobe por Teresópolis, ou às vezes vai por Petrópolis. Poucos valentes, hein? São menores, vão fazer uma excursão aí da igreja, fazer a travessia. Não chega até o Sinai, tá? Porque eu estava comparando, a Pedra do Sino tem 10 metros a menos do que o Sinai. Fui por pouco, gente, por pouco. Eu queria poder dizer hoje assim, fui mais alto que o Sinai, mas não. O Sinai tem 2.285 metros de altura, e é 75 ou 65, e a Pedra do Sino tem 10 metros a menos, 2.265, uma coisa assim. Mas a travessia, a subida é mais sinuosa, são 11 quilômetros. E aí sim, 6 horas, eu subi em 6 horas, carregando uma mochila pesada. Cheguei lá em cima, destruído. Eu não conseguia nem descansar, deitar, porque a musculatura estava tão enrijecida que eu quase que não conseguia dobrar a perna, nem descansar. Tinha que encostar na parede para poder relaxar. Uma subida a um monte não é algo simples. Mas o peso de subir ao Sinai que estava sobre Moisés não era por qualquer carga material que ele levasse, mas era por encontrar o Senhor. Era por estar na presença do Senhor Todo-Poderoso, Deus perfeito, Criador de todas as coisas. E apesar dele ter encontrado com o Senhor, aquele encontro se tornaria para Moisés o encontro mais especial de todos, porque ali ele estaria na presença, literalmente, entrando na presença do Senhor. Quando a gente está olhando para esse trecho aqui do capítulo 24, a gente nem sempre vai se lembrar do que aconteceu nos capítulos anteriores. Então eu quero refrescar a memória de vocês. Que em Êxodo 19, por exemplo, a gente lê que depois de 3 meses vagando pelo deserto, então o povo de Israel se encontra aos pés do Sinai.
3 meses depois de terem sido libertados da escravidão no Egito, o povo de Israel está ali no Sinai, no pé da montanha. Então o Senhor vai reafirmar a sua aliança com o povo. E aí, por causa do temor do povo, por causa do pecado do povo, eles não puderam subir. Então o Senhor avisa a Moisés: fale para o povo se consagrar, se preparar, se santificar, e que ninguém toque no monte, pois o Senhor estaria ali com a sua presença tremenda, com a sua santidade infinita, e aí qualquer um que tocasse no monte correria o risco de ser fulminado. Então o Senhor avisa a Moisés, diz tudo o que o povo deveria fazer, e a resposta do povo, por incrível que pareça, foi: nós seremos fiéis a tudo que o Senhor mandar. E continua, Deus firma a sua aliança, dá todas as instruções, o povo diz que será fiel, mas o povo não sobe. Um outro trecho vai nos ajudar a entender esse temor do povo. Em Deuteronômio 5:5, Moisés diz assim: naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês, para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. Vejam que a separação entre o povo e Deus não foi o próprio Deus quem fez. Deus reafirma a sua aliança lá no capítulo 19, quando eles se aproximam do monte do Senhor. Ali eles têm a oportunidade de estar em ainda numa intimidade maior com Deus, mas por causa do temor do povo, por causa do pecado que ainda militava no coração deles, eles não puderam se aproximar ainda mais do Senhor. Deus então explica a Moisés tudo que o povo deveria fazer: se consagrar, se santificar. E aí Moisés recebe os 10 mandamentos e mais uma série de leis acerca da adoração, acerca do trabalho servil, das responsabilidades sociais, sobre a prática da justiça, sobre o culto do Senhor. E aí a gente retorna ao capítulo 24. E aí nesse contexto, novamente o povo repete aquilo que já tinha dito lá no capítulo 19. Faremos tudo o que o Senhor ordenou, faremos fielmente, o povo repete no capítulo 24, no verso 7, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Só que esse mesmo povo que disse que seria fiel a Deus, que seguiria fielmente todas as ordenanças do Senhor, fez ainda um bezerro de ouro, deu as costas ao Senhor, como a gente vai ver em Êxodo capítulo 32. No capítulo 34, o Senhor Deus entrega novas tábuas da lei a Moisés, porque ele, no afã de sua fidelidade, acaba destruindo as tábuas. Depois, no capítulo 34, por causa da presença do Senhor, Moisés desce, ainda levando o luminoso, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor, e o seu rosto estava resplandecente, ele estava cheio da presença do Senhor, e foi colocado um véu sobre o seu rosto, porque o povo, por causa do seu pecado, ainda não podia encará-lo. E esse povo, mesmo assim, recebe todos os favores do Senhor, recebe todo o amor do Senhor. E é isso que a gente vê revelado aqui no capítulo 24, através da vida de Moisés. Quero que você tenha em mente esse primeiro monte, o Monte Sinai, o monte do encontro com o Senhor, monte no qual o Senhor, uma ocasião na qual o Senhor desejava que todo o seu povo subisse ao monte, que todo o seu povo estivesse junto de si, em intimidade consigo, mas por causa do pecado do povo, por causa da infidelidade, por causa daquilo que o povo proferia com a sua língua a fidelidade, mas o seu coração ainda estava longe de Deus. E é interessante a gente notar como o povo, depois de terem visto tantos milagres, a travessia do mar,
a libertação do Egito, a travessia do mar, o maná celestial, o favor do Senhor, o Senhor Deus guiando através do deserto, o Senhor sustentando cada passo do seu povo. Ainda assim o povo foi infiel. Então não são os milagres que produzem verdadeira fé, mas somente a transformação que só o sangue de Cristo pode realizar. Amém? Daí, Moisés subiu mais uma vez o Sinai. Mas o que nós veremos daqui a pouco é que Jesus nos eleva a Sião. E a pergunta que eu retomo, baseado lá no Salmo 15, quem subirá ao santo monte do Senhor? Naquela situação do Sinai, no Antigo Testamento, somente Moisés subiu o monte. O povo não pôde subir. Vamos entender esse porquê. A primeira lição que eu quero destacar com vocês, em Êxodo 24:12, o Senhor chamou Moisés para o monte, para um encontro pessoal com ele. Novamente eu devo lembrar aos irmãos que o plano de Deus era que todo o povo vivesse um relacionamento íntimo com ele. Porém, devido ao medo do povo, por causa do pecado que ainda estava no seu coração, eles não puderam subir. Como Moisés disse, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. Está lá em Deuteronômio 5:5. O Senhor então chama Moisés para um encontro pessoal, só que esse encontro pessoal tinha por objetivo abençoar todo o povo. Quando o Senhor Deus chamou Moisés para estar em intimidade com ele, o Senhor Deus tinha por objetivo abençoar todo o povo. O Senhor chama Moisés para a sua presença, Moisés aguarda 6 dias, e então ele entra na presença do Senhor, e ali ele passa 40 dias, 40 noites, em intimidade com Deus. O desejo do Senhor, ao chamar Moisés para esse encontro pessoal, era que todo o povo tivesse esse encontro pessoal, mas por causa do pecado eles não puderam. O que a gente vê aqui nessa primeira parte do texto é que o Senhor nos chama, assim como chamou a Moisés, Ele nos chama para um encontro pessoal com Ele. Assim como Ele chamou Moisés para um encontro pessoal, Ele chama cada um de nós para um encontro pessoal com Ele. Só que o Senhor Deus nos chama através de Jesus Cristo, que nós veremos daqui a pouco no texto de Hebreus. Subir ao monte aqui, conforme a gente lê em Êxodo 19 e em Êxodo 24, é subir até a presença do Senhor. No texto de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que todos aqueles sinais que aparecem no Antigo Testamento, Senhor Deus, capítulo 19, se mostrando como um grande estrondo, ou como um fogo consumidor, a sua presença como nuvem, todos esses sinais físicos deram lugar depois, agora no Monte Sião, a um sinal muito mais excelente, muito mais perfeito, de ordem espiritual perfeitíssima, que se apareceu, que se mostrou na vida do Senhor Jesus. Então, quando nós somos chamados para subir à presença do Senhor, através de Jesus Cristo, o Senhor nos chama para um encontro pessoal, para que nós também sejamos abençoadores e levemos outras pessoas, através de Cristo, a esse encontro pessoal. O Senhor Jesus, no Antigo Testamento, Ele ali chama a Moisés, chama para o monte, para o encontro pessoal com Ele, para que Moisés saísse do seu próprio nível e fosse elevado à presença de Deus. Nesse capítulo 24, esse encontro especial de Moisés se dá dessa maneira, porque antes Deus aparece para Moisés de vários modos físicos. Então, quando ele entra na presença do Senhor, ele não mais pode se guiar pelos seus sentidos, pelo tato, pela visão, pela sua audição.
A nuvem, a presença do Senhor cobre ele de tal maneira que ele não mais pode se guiar por qualquer outro sentido. Ele agora está na presença de Deus. E como Deus aparece ali como uma nuvem, como uma fumaça para ele, Deus se faz presente não apenas ao redor de Moisés, envolvendo Moisés, mas também como uma presença em Moisés. Ele inala a presença do Senhor, ele é transformado pela presença do Senhor. E aí a segunda lição: estar na presença de Deus requer um preparo, uma disposição. Como a gente lê ali em Êxodo 24, do verso 13 a 15, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Então Moisés sobe até o monte, enquanto Deus cobre o monte com toda a sua presença. Quando a gente volta ao capítulo 19, a gente vê uma série de orientações para que o povo se preparasse. Porém, o povo nem poderia subir à presença do Senhor, mas estaria lá embaixo aguardando. Mesmo assim, o Senhor exigiu de cada um deles uma consagração, uma santidade, uma dedicação especial e a separação especial para aquele momento de encontro com Deus. Nós não estamos falando de um encontro ordinário. Eu não vou encontrar com qualquer pessoa, eu não estou indo para a minha casa, ficar à vontade, ficar lá só de chinelo e de bermuda, fico à vontade. Eu estou indo encontrar com o Senhor, o Criador de todas as coisas. Por isso que não é à toa que quando nós estamos vindo para a igreja, nós nos preparamos, e não somente na nossa roupa, não somente no aspecto exterior, mas no aspecto interior. Nós oramos, nós buscamos a palavra, já agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará, isso durante o dia inteiro. E próximo à hora do culto, a gente ainda ora de novo, pedindo: Senhor, fala comigo. E nos instantes antes de começar o culto, os irmãos já nos procuram, já falam uns com os outros, que Deus fale poderosamente conosco. Nós não estamos encontrando uma pessoa qualquer, mas nós estamos na presença do nosso Deus. E é claro que nós sabemos que, por termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, nós levamos a presença de Deus em nós, por onde quer que andemos. Mas nessa situação aqui, em relação a Moisés, em relação ao povo, entrar na presença de Deus, para entrar na presença de Deus, foi exigido de cada um deles preparo, uma disposição. E é importante ressaltar aqui esse aspecto da disposição. Por que o povo, como era o coração do povo, que disposição, que ânimo estava no coração deles quando eles estavam buscando ao Senhor. A gente vai ver nos capítulos seguintes, que seguem aqui o capítulo 24, como havia uma disposição pecaminosa, insistente no coração do povo de Israel. Apesar de terem visto vários milagres, eles ainda impacientes, ansiosos, não aguentam a demora de Moisés. Moisés, 40 dias, vai ficar mais de um mês lá na presença do Senhor. Olha só, vamos fazer o seguinte, está tudo um marasmo aqui, vamos fazer um negócio mais animado? Vamos fazer um bezerrinho aí, vamos fazer um ídolozinho para a gente comemorar? Pelo amor de Deus, vocês podem imaginar o que é isso? Podem imaginar o que é isso? O povo que vivia escravo foi liberto, viu tremendos sinais do Senhor, não pôde esperar a orientação, as outras orientações do Senhor. Se eles estivessem assim no escuro, sem ver nada, sem saber de nada, mas eles receberam todas as orientações necessárias. Ainda assim, o que eles fizeram? Deram as costas ao Senhor. Portanto, não se engane, estar na presença do nosso Deus requer de nós um preparo, uma disposição. Só que a boa notícia é que nós que vivemos na nova aliança, nós vimos se cumprir em Jesus Cristo
Toda a ritualística da lei, tudo aquilo que era exigido do povo na lei, foi cumprido em Jesus Cristo. Então nós não precisamos cumprir qualquer trâmite para sermos encontrados dignos de estar na presença do Senhor, pois foi o sangue de Jesus quem nos tornou dignos de estarmos na presença do nosso Deus. Amém? Desejo de Deus sempre foi ter todo o seu povo junto de si. Como disse um teólogo importante, o desejo de Deus sempre foi ter Moiséses, vários Moisésesinhos, todos separados para o Senhor. Então Deus sempre quis um povo separado para Ele, mas o povo deu as costas ao Senhor, porque não levou a sério o preparo, a disposição, não levou a sério a consagração, não levou a sério a santidade que deveria ter para estar na presença do Senhor. Mas Jesus cumpriu por nós todo esse preparo, amém? Mas a gente também não deve relaxar, porque aquele que vive na nova aliança, de maneira nenhuma vai ter no seu coração uma disposição negativa de, Jesus já fez tudo, então eu posso ir para o culto de qualquer jeito. É claro que não vai ser assim. Seria algo semelhante a dizer assim, já estou bem casado, minha esposa me ama, então eu não preciso tomar banho, não preciso fazer mais nada, não preciso fazer a barba, nem cabelo, não preciso fazer mais nada, porque ela já me ama, não preciso fazer mais nada. Não é assim, porque por amor, nós fazemos tudo que está à nossa altura e procuramos fazer ainda mais para o nosso Deus, amém? E é a terceira lição, a preparação para a eternidade exige de nós um ritmo de vida diferente, um ritmo de vida guiado por Deus. No verso 16, capítulo 24, no verso 16, nós lemos, verso 15, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Pode parecer essa terceira lição algo semelhante a algum conselho de algum guru que a gente ouviu pela internet. Olha o tempo, cuidado com o seu ritmo de vida. Mas eu quero dizer a você que não foram eles que inventaram isso, mas é a palavra de Deus. E eu arrisco a dizer ainda mais, se você tiver o cuidado de ler a palavra com afinco, com atenção, você vai reparar que não há nenhum conselho de sabedoria da atualidade que já não esteja dito de maneira muito melhor na palavra de Deus. Só que o conselho da palavra do Senhor tem um conteúdo totalmente diferente. O conselho da palavra do Senhor tem alguém que faz toda a diferença, que é o Senhor. E é Deus quem dita o ritmo da nossa vida. É Deus quem dá o tempo da nossa vida. Nós vivemos aqui neste tempo, no presente, com os nossos olhos voltados para a eternidade. Então, quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, buscando a presença de Deus, nós estamos olhando para a eternidade. Então, quando lançamos os nossos olhos para a eternidade, é agora a presença de Deus, a eternidade, quem determina o ritmo da nossa vida. Quantos de nós não chegamos agora ao final do ano já pensando assim, preciso diminuir, preciso ter um ritmo mais devagar agora. Agora há pouco a gente brincava com o irmão que ficou adoentado essa semana. Ele falou, e aí, está trabalhando? Não, estou de férias. Foi por isso que ficou doente. Porque trabalha, não para. E quando a gente dá uma descansadazinha, não é verdade? Aí o corpo fala, toma aqui a conta agora.
toma conta aí do ritmo de vida que você tem adotado. Às vezes acontece isso, e a gente pensa, preciso diminuir. A gente entra no carro afoito, a gente pega a condução cheio de pressa, a gente corre para pegar o ônibus, perdi o ônibus, passou um pouco mais cedo, a gente está sempre correndo, sai das barcas, sai bufando, sai da minha frente, esse monte de gente, se gente não anda rápido, sai, aí você já pensa assim, vou por ali que é mais rápido, vou por aqui que é mais rápido. Só que o nosso ritmo de vida tem que ser determinado por Deus. Notem que Moisés, depois de todos os encontros que ele teve com o Senhor, ele podia muito bem chegar até a presença do Senhor e ir subindo. Não, Senhor, estou contigo, agora vou subindo. E o Senhor diz, não, espera. Moisés aguarda como quem está fora da presença de Deus. O Senhor Deus assume aquela forma visível de nuvem e toma conta do monte, mas Moisés não pode entrar na presença dele ainda, ele precisa esperar. Eu fico imaginando, fica atento, isso não está no texto, estou aqui fazendo uma digressão, uma imaginação, fico imaginando Moisés pensando nas reclamações daquele povo, mesmo tendo ouvido já o conselho de Jetro, seu sogro. Moisés, arruma uma galera aí para ficar, várias pessoas de cabeça, aí para tratar dos problemas. Você não tem que resolver todos os problemas do povo, não. Mas ele ouvindo aqueles comentários, o pessoal duvidando, né? Teve situação em que seus próprios irmãos, né, duvidaram dele, da sua autoridade. Moisés subindo o monte, talvez Deus tivesse, espera um pouquinho, Moisés, deixa você deixar a sua carga lá embaixo. E o que Deus faz quando nos traz para o culto, quando Deus nos traz para a sua presença, é justamente isso. Larga o fardo, deixa a carga lá fora, toma sobre você o jugo, o fardo e o jugo de Jesus. Aprendam de Jesus. Moisés teve que aguardar aquele tempo. 6 dias ele ficou esperando. Mas também quando ele entrou na presença do Senhor, ele ficou 40 dias e 40 noites. É algo semelhante que acontece quando a gente vem para o culto da nossa igreja. A gente às vezes pode até ficar assim meio cansado, não é? Hoje algumas pessoas já devem ter comido parte daquela ceia de Natal que parece que não acaba mais, aí vieram pesadas, né? Um tanto preguiçosas, aí quando chegam no culto da Oceânica, o que falam? Agora eu não quero ir embora. A cada culto da nossa igreja isso acontece. Eu não quero ir embora, eu não quero ir embora. Quando faz vigília, então, aí que o povo se anima. Dessa vez a gente vai até o dia seguinte, vamos até 5 horas da manhã. Não termina não. Não é assim que a gente faz. Que a gente adora estar na presença do Senhor, adora estar na presença dos nossos irmãos. Mas isso exige de nós um ritmo de vida diferente. E por fim, a quarta lição: nosso Deus é fogo consumidor. Assim como Deus diz para que nós deixemos todo o peso de lado, o Senhor Deus, como fogo do Espírito Santo, Ele nos purifica, Ele nos renova. A palavra aqui, o fogo consumidor, né, que aparece no final do capítulo 24, curiosamente vai aparecer também a mesma expressão lá no capítulo 12 de Hebreus, quando o autor de Hebreus está terminando a sua reinterpretação desse trecho do Sinai. A palavra consumidor se refere a devorar, a consumir. Algumas pessoas pensam como se fosse meramente um fogo que está ali vivo, mas é o fogo que devora, que acaba com toda a impureza, que acaba com todo o pecado. O fogo que vai trazer renovação sobre nós através do sangue de Jesus. Nosso Deus é fogo consumidor. Ao subirmos o monte do Senhor, ao chegarmos à presença do Senhor, o Senhor consome com o seu fogo
tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não pertence a ele, tudo quanto é desejo pecaminoso, tudo quanto é pensamento desviante, tudo quanto é plano diabólico que a gente ainda fica insistindo em realizar. O Senhor Deus é fogo consumidor. Amém? E daí eu quero destacar 4 aplicações com os irmãos. 3 aplicações, aliás. Em primeiro lugar, fortaleça a sua fé em Jesus. E daí, para essas aplicações, eu me volto agora especialmente para o texto de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 18. Nós lemos ali como Deus agora não nos aproximou de uma realidade material, mas de uma realidade excelente. Deus não nos chamou para uma realidade palpável, material, imperfeita, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Jesus, se Moisés levou o povo ao Sinai, Jesus nos leva a Sião, a Jerusalém celestial. Portanto, fortaleça a sua fé em Jesus. No verso 22, do capítulo 12, nós lemos: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Fortaleça a sua fé em Jesus. O povo teve todos os sinais possíveis, todos os milagres, e mesmo assim a fé deles não foi fortalecida, porque o coração deles ainda estava apegado a uma velha vida, a uma vida de pecados. O nosso coração não pertence mais ao pecado, o nosso coração não pertence mais a nós mesmos, o nosso coração pertence a Jesus. Amém? Então fortaleça a sua fé em Jesus. Nós não fomos chamados para a velha aliança, mas para a nova aliança em Cristo Jesus. Nós não precisamos atravessar o deserto do Sinai, nós não precisamos ficar 40 anos vagando antes de entrar na terra prometida, porque o Senhor já nos colocou, já nos elevou a Sião, a Jerusalém celestial. Ele já pagou todo o preço. Então fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, obedeça os preceitos da nova aliança, como a gente lê em Hebreus 12, 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O fogo consumidor do Senhor, no sangue de Jesus Cristo, retirou de nós aquilo que poderia ser abalado. Portanto, o Senhor nos dá uma nova aliança, uma série de preceitos, não como a lei antiga, os 613 mandamentos, mas um mandamento que se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei e os profetas. Tudo que nos resta para obedecer os preceitos da nova aliança é isso: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e testemunhar dessa nova aliança. Vejam o que Deus fez com o seu povo, vejam o que Deus fez com Moisés e vejam o que Deus fez conosco. Deus nos elevou até a presença dEle. Para quê? Para que se fizesse presente em nós. Deus habitou em nós.
E Deus nos elevou à sua presença, habitou em nós, para que nós levemos a presença dele às outras pessoas que ainda não o conhecem. Então, permaneça obediente aos preceitos da nova aliança. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo e testemunhe dessa nova aliança. E por fim, permaneça inabalável em Jesus. Se Jesus já retirou tudo aquilo que poderia ser abalado, o fundamento da nossa fé permanece inabalável. Então não tem medo algum, não há receio, preocupação, não há nada neste mundo que possa abalar a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Então permaneça inabalável em Jesus. Se você por acaso fez uma lista de resoluções para o próximo ano, deixe ela de lado, pode voltar nela depois, e assuma tão somente esta resolução: eu permanecerei inabalável em Cristo Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, quem é que subirá ao teu santo monte, Senhor? Nós subiremos com Jesus, Senhor. Nós subiremos com Jesus, pois na verdade nós fomos elevados por Jesus à tua presença. Então nós te agradecemos, ó Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue da nossa nova aliança que o Senhor nos deu. Senhor Deus, te pedimos que neste ano que daqui a pouco se inicia, o Senhor nos abençoe de tal maneira que cada passo nosso, Pai, neste novo ano, reflita a fé que nós temos em Cristo Jesus, todas as promessas da Tua Palavra, e em especial essa, Senhor, que nós permaneçamos, cada um de nós, inabaláveis em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.